Aqui para conversar sobre bebês em casa e bebês na creche. Eu sou a Gabriela Tebet e é um prazer ter hoje aqui comigo a Leila Oliveira. Nós vamos conversar um pouco sobre essa situação que a gente tem vivido, né, durante essa pandemia, de estar com os bebês em casa e todas essas discussões que a gente tem feito sobre a necessidade de volta ou não da educação infantil. Então, Leila, queria te agradecer de estar aqui com a gente passar a palavra para dar um oi. Boa noite, Gabi, e quem está nos assistindo. Eu estou bem contente por esse convite para falar dessa questão que tem tomado tanto tempo, né, dos nossos estudos e das nossas reflexões. Então, te agradeço muito por abrir esse canal de diálogo. Obrigada, Leila. A gente queria começar lembrando um pouquinho da história da educação infantil, né, e dessa concepção que o Frato tão bonitamente nos mostra, né, essa ideia de que a creche não é um cabideiro. Né? Essa é uma charge do Tonucci, que está no livro 40 anos com olhos de crianças. Foi produzida em 76 e já apontava para essa concepção da creche como um depósito de crianças, que é um pouco o termo que a gente usa no Brasil, a partir do trabalho da Lívia Vieira. Então, quando a gente pensava na creche como um lugar para largar as crianças, para deixar as crianças enquanto a gente não podia cuidar delas, né? As crianças como uma propriedade privada de responsabilidade da família, né? Como algo pertencente única e exclusivamente à família, e que na impossibilidade da família estar cuidando das crianças, elas ficavam em algum lugar aguardando os seus pais poderem vir buscá-las. Essa noção, ela vai sendo questionada, né, ao longo dos movimentos de mulheres que reivindicavam a creche no Brasil, e reivindicavam a creche como uma política de Estado que assumisse a educação das crianças, né? Eu gosto bastante dessa foto, que é uma foto que faz parte do acervo do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, tirado pela Paula Simas, da agência F4, em que a gente vê esse movimento que dizia que o filho não é só da mãe, né? Um movimento da década de 80 que vai contribuir para as conquistas da Constituinte, da Constituição Federal Brasileira. E esse movimento de mulheres que vai reivindicar o direito das crianças à creche, continua esse debate, vai depois... Né, tem impactos também na LDB, mas de entender a creche não só como um direito da mulher, mas também como um direito das crianças. E a gente começa a ter toda uma construção, né, que vai chegar a uma compreensão de que a criança ela é um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, a partir do momento que a gente entende que as crianças são sujeitos de direito, e na legislação brasileira não tem distinção entre criança e bebê, então os bebês são entendidos dentro dessa categoria criança, como seres que possuem direitos, como seres que interagem, que brincam, e que vão construindo os seus saberes na relação com as pessoas, com os objetos e com o mundo que os cerca. Então, a partir desse avanço, né, das concepções de educação, de criança e de bebê, a gente vai percebendo uma superação da ideia da creche como um depósito de crianças, mas hoje a pandemia nos coloca uma questão importante. A pandemia nos coloca uma questão sobre qual é o lugar das creches e qual é o lugar dos bebês na nossa sociedade. Se a gente enxerga os bebês enquanto, né, cidadãos
se esses bebês eles possuem uma cidadania, se eles têm direitos reconhecidos e se as políticas e a população estão preocupadas com os bebês e o seu bem-estar, e em que medida também as famílias estão demandando para que a sua dinâmica de trabalho e organização cotidiana possa continuar, possa voltar a funcionar, estão demandando aí o atendimento dos bebês na creche. Então, como é que a gente faz? Né? Como é que as famílias se organizam e qual é a rede de apoio com as quais elas têm podido contar durante essa pandemia? Acho que essa é uma questão importante da gente pensar. E aí, queria te provocar, Leila, a pensar um pouquinho com a gente, começando por essa questão. Exato. Então, eu sou uma gestora de uma ONG e essas questões são as questões que têm me acompanhado aí nesses 100 dias agora, né? Desde o dia que a gente... Aliás, não só uma gestora de ONG, né, Leila? Eu esqueci de te apresentar para o pessoal, mas a Leila é pedagoga, mestre em educação, gestora de uma ONG e tem trabalhado e pesquisado os bebês em vários contextos aí já há algum tempo. Ela tem sido uma pessoa importante nesse diálogo sobre os bebês. Sim. Então, eu queria só situar algo que para mim é um pensamento fundamental, porque quando a gente fala que os bebês têm direitos, por exemplo, a gente tem que se lembrar uma coisa: apesar deles terem direitos, nós ainda fazemos muitas escolhas por eles. O mundo adulto é que escolhe pelos bebês. E então, nesse momento especificamente, eu tenho pensado muito isso: o que o bebê precisa? O que ele precisa? Porque a creche, a gente já superou essa ideia de que ela não é um cabideiro, mas a gente se esquece de pensar um pouco, será que o bebê precisa da creche? É a pergunta em relação ao bebê mesmo. Por quê eu estou falando isso? Porque quando a gente fechou as portas da nossa instituição, a gente começou a compreender que, na verdade, a demanda maior para esse atendimento na creche ainda advém de uma necessidade das famílias trabalharem, né? Então, para muitas famílias, essa questão do ter um lugar onde deixar o filho para trabalhar, ela se sobrepõe. E, claro, todas as famílias querem cuidar bem dos seus bebês, mas a gente observa exatamente que esse foi o primeiro ponto. Então, com quem eu vou deixar meu filho? Para onde eu vou levar? Como é que eu vou contar com uma rede de apoio nesse momento? Sendo que eu sei que os mais velhos, né? Então, por exemplo, aqueles que tinham seus avós, talvez não pudessem ter contato com os bebês naquele primeiro mês. Isso foi mais ainda discutido, né? Pela questão do risco. Então, essa mãe não tinha essa rede de apoio, que era os avós, ao mesmo tempo não tinha creche, e ao mesmo tempo ela ia ter que continuar a trabalhar. Então, acho que esse foi o primeiro impacto que a gente teve para repensar isso. E o que você viu na creche, Leila, assim, desses novos arranjos em tempos de pandemia? Como é que as famílias têm se organizado? Então, porque eu tenho visto muitas famílias que estão levando os bebês para morar com os avós. Sim. Tem famílias que foram morar com os avós, também na minha instituição. Algumas famílias contrataram alguém para morar em casa também. Para ficar na casa. Algumas famílias, a mãe foi fazer o trabalho remoto em casa e aí está com seus bebês e às vezes ela está com um bebê e uma criança mais velha, por exemplo, no ensino fundamental. E aí, e algumas mães, por exemplo, tem alguns casos na instituição em que o bebê está com o pai e o pai está trabalhando de forma remota e a mãe está trabalhando fora e eles fazem esse arranjo, né? Então, a gente também tem essas reconfigurações no cuidado dos bebês, que de algum modo, em algumas famílias, está colocando o pai mais presente nessas atividades. Sim. Isso é interessante. E algumas mães, que eu acho que a maioria, elas trabalham muito à noite para poder dar conta, então elas ficam com o bebê durante o dia e vão fazendo reuniões de forma remota, mas à noite elas precisam trabalhar para deixar tudo em ordem para outro dia poder fluir. Então, são muitos rearranjos que a gente observou, mas a gente tem se perguntado quanto isso impacta a vida do próprio bebê, né? Porque essas mães têm conversado com a gente, então, assim, sobre cansaço,
sobre não conseguir dormir pouco, então no outro dia não conseguir levar o dia da maneira que seria preciso. Há algo também muito interessante, Gabi, que é a questão da solidão também, porque, por exemplo, as mães que moram em apartamento com os bebês, algumas que tinham bebês novinhos, de 6, 7 meses, elas começaram a relatar, esse bebê de 6 e 7 meses, agora ele não vê mais ninguém, ele só me vê e vê o pai. Ele não tem mais contato com ninguém mais, né? E elas estão me questionando muito como será essa, por exemplo, um possível retorno, sair de novo para viver numa São coletividade. famílias que estão conseguindo ficar em casa com seus bebês. Sim, sim. Eu tenho visto muitas famílias que moram em apartamentos pequenos e que não estão dando conta de ficar em casa. Então, tem um horário que sai, leva o bebê para tomar sol, vai dar uma volta no quarteirão, vai passear na área comum se mora em condomínio, vai passear na rua, mas as pessoas não estão dando conta de ficar em casa com as crianças, porque as crianças têm muita energia, né? Muito. Os Mas aí bebês, acho que quando eles são mais novinhos é mais tranquilo, porque fica mais no carrinho, mais no berço, né? Começa a ir para o chão, mas quando eles começam a engatinhar, quando eles começam a andar, aí, assim, demanda muita atenção da família, né? E sim, daí eles muita ficam querendo atenção. levar os bebês para gastar essa energia. Sim, e mesmo as famílias, por exemplo, algumas famílias moram em casa muito pequena. A rua precisa realmente ser um pouquinho da extensão da casa, né? E eles tentam sair, mas ainda há muita insegurança, né, para as famílias, porque a gente realmente não sabe direito o que está acontecendo, né? A gente sabe que o Brasil é o país onde há mais infectados de 0 a 19 anos. Então, os Com pais têm mortes de bebês, inclusive, né? Você estava me contando. em vários estados, então isso traz para a gente algumas inseguranças. Então, a primeira coisa que me veio para a gente como desafio foi essa, é olhar para essas mães e ver que a escola realmente se constitui como uma rede de apoio para ela poder trabalhar, enfim, para ela poder estar fora. Mas tem um segundo desafio que eu também observei, que foi a questão de ver como talvez nós, enquanto instituição, comunicamos como trabalhamos dentro da instituição. Por quê? Por exemplo, a gente tem uma organização que é uma organização para alimentação. E essa organização é dessa forma porque a gente está num contexto que é um contexto de coletividade, né? São muitos bebês, enfim. Então, a gente tem toda uma organização para a questão do almoço, para os horários que a gente vai brincar. Tem algumas coisas também que são muito interessantes. Por exemplo, a professora não cozinha, né? Ela não vai cozinhar. A alimentação vai estar pronta, vai ter alguém que cozinha, vai ter alguém que limpa. Então, a gente consegue manter essa organização da nossa rotina e dos ritmos das crianças, porque a gente também, enquanto instituição, tem vários apoios, né? Então, a educadora, ela está o tempo todo sendo apoiada por outras pessoas que estão ali naquele coletivo. Só que as mães, elas voltaram para casa com o trabalho, com a casa, com o fazer o alimento, e muitas delas estavam tentando repetir a rotina da creche. Isso me chamou muita atenção, de ver também como essas famílias consideram o trabalho da instituição. Então, se na instituição é desse jeito, eu preciso fazer como se faz lá na instituição, porque senão meu filho vai estar prejudicado. Então, demorou mais ou menos uns 30, 35 dias para a gente começar, para os pais começarem a falar, viu, ele não quer mais comer. E aí, quando a gente começou a conversar com as famílias, eles começaram a nos dizer, olha, é porque eu vou dar a refeição às 10h30, como é na creche, o almoço, só que daí eu estou fazendo uma reunião e ele não quer comer, né? E aí a gente começou a retomar, nossa, mas será que na casa precisa ser esses mesmos horários? Não, a gente achou que é assim porque faz bem para a criança. A gente não, mas aqui na creche é assim, na casa pode ser de outro jeito. Obviamente que o que acontece na creche é que as crianças vão estar em grupo, comer juntos, junto com a educadora. Então, em casa, ele também vai querer, por exemplo, comer com você, com o pai e com a mãe, na hora em que toda a família se alimenta também. Leila, mas essa fala das famílias, assim, ela é muito interessante, né? Assim, da gente pensar,
Porque olha que coisa maluca. A família diz, eu dou a comida às 10h30 da manhã, porque na creche é às 10h30. E a creche deve fazer isso porque é bom para as crianças. A gente não... As famílias nem questionam o fato, que eu acho que é um fato importante da gente pensar, que a gente vive numa sociedade adultocêntrica. E que nem tudo que a gente faz é para o bem das crianças. Sim. Que muitas vezes é por conta das possibilidades e dos interesses dos adultos. Então, eu já fui diretora de creche, essa era uma questão que me incomodava muito, o horário de alimentação dos bebês. Mas o horário de alimentação dos bebês tinha que ser às 10, para dar tempo da turma dos mais velhos almoçar às 10h30, para terminar às 11, para dar tempo das merendeiras tirarem a mesa, lavarem a louça, guardarem tudo, as faxineiras limparem o refeitório e as faxineiras e as merendeiras saírem para o horário de almoço meio-dia. Sim. Né? Então, não é porque era o horário melhor para as crianças, mas a família não questiona isso, né? Assim, o quanto que a gente é tido como um modelo de que a gente está fazendo o que é melhor para as crianças. Sim, sim. Né? Eu acho que isso vem de uma tradição histórica da gente também desvalorizar o cotidiano do contexto doméstico. Né? É como se as famílias sempre fossem incompetentes para cuidar dos seus filhos e para saber o que é bom para eles. E a escola fosse o lugar que sabe o que é bom para as crianças. E por isso, essa nossa preocupação com a questão de como a gente comunica o que a gente faz na instituição. Então, por exemplo, em relação à alimentação, a gente organiza de tal forma que a gente siga ciclos, né? Que a gente chama de ciclos, que são os ciclos circadianos, no caso do bebê. Inclusive, no primeiro ano de vida, é muito importante que esses ciclos, eles sigam mais ou menos a questão das 2 horas, assim, porque isso organiza também o corpo biológico do bebê. Só que o bebê come às 10h30, na nossa instituição, pelo menos, não é por conta da cozinheira, mas tem uma relação muito forte com o horário que eles saem da casa deles, porque eles acordam muito cedo. São bebês que acordam 6, porque até a mamãe cuidar, trocar, vem de outra cidade para ir para a creche. Ou seja, quando dá 10h30, eles estão morrendo de fome. Então, precisa fazer alimentação nesse horário. A gente também via uma outra coisa, Leila, que era assim, se a gente não dava comida às 10, também tinha um problema que 10h30 tinha bebê que já estava dormindo em cima da comida, assim, né? Já estava assim com sono. Cansado, então a gente falava, né? se não der comida às 10, aí vai ter que dar só depois que acordar e não ia dar tempo de dar comida, já ia ficar tarde. Então também tinha isso. Exato. Então, tem essas questões deles acordarem muito cedo. Mas quando está em casa, pode dormir um pouquinho mais. Então, não precisa ser às 10h30, pode ser um pouco depois. Então, a gente foi conversando sobre isso com as famílias também, mas a gente começou a fazer uma revisão interna, que é de como a gente comunica o que acontece na creche. Porque é exatamente o que você está dizendo. A gente tinha uma ruptura entre a casa e a família, uma ruptura. Então, a gente lá trabalhando da nossa forma, com esses contextos coletivos e dizendo para os pais, a gente faz aqui, assim, outro, e os pais em casa tentando ainda fazer o que a creche tentando seguir, eles falavam muito isso, vamos seguir a rotina da creche no final de semana para eles não estranharem na segunda-feira. Também a gente ouviu várias vezes. Mas realmente é o que você está dizendo, isso tira um pouco da possibilidade dessa família de realmente entrar numa relação. Porque não necessariamente porque ele comeu no final de semana num horário diferenciado, ele vai dar trabalho na segunda-feira. Não precisa acontecer isso, né? E o terceiro ponto, que eu achei também que é muito... que a gente também tem discutido muito enquanto instituição, é como se a creche entra ou não entra na casa. E para mim, isso é algo fundamental de se pensar. Por quê? Quando a criança vai para a creche, a gente recebe essa criança na instituição, a gente preserva muito a questão familiar. Então, a gente pelo menos tenta, né, respeitar que essa criança, por exemplo, vem com um paninho, vem com hábitos diferentes, enfim, a gente acredita que ela vai viver nesse coletivo, mas que ela é um ser que sua família, que tem fatores geracionais importantes e que vão ser mobilizados ali, é isso que faz a riqueza da creche, essas diferenças, né? E aí, daqui a pouco, a gente fica, será que a gente vai mandar coisas para essas crianças tão pequenininhas
Será que a família quer nos ouvir? Será que a gente faz uma reunião com os pais? Então, a gente também está passando por um momento, acho que você também pode falar melhor sobre isso, que é é como se fosse uma invasão dessa esfera, que é a esfera familiar, e a gente sente uma pressão até, né, dos organismos, até institucionais mesmo, que incentivam. Então, por exemplo, até pouco tempo o bebê, aliás, até pouco tempo não, o bebê não deveria ser exposto à tela antes dos 2 anos, porque todo mundo já sabe amplamente o que acontece com o cérebro desse bebê. Daqui a pouco, não. Tem que levar alguma coisa remota, porque a creche tem que ter contato com a família. Então, isso também é algo que eu tenho me questionado, que é o fato de que, não, sim, os pais são capazes de acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos neste espaço. Então, talvez o que a gente pode é sempre ter um diálogo com a família, com as famílias que precisam, tem sido isso que a gente tem tentado fazer, falar individualmente com as famílias, quando elas querem, né? Então, elas nos procuram, a gente conversa, mas, ao mesmo tempo, tomar muito cuidado para que a gente não dê prescrições para a família nesse momento em que a criança está com ela e não comigo, né? Até porque cada uma está numa organização muito diferente. Muito legal essas suas reflexões, Leila. Eu fico pensando que algumas das coisas que você falou, que eu queria entrar nessa conversa, né? Primeiro, quando você pergunta assim, será que os bebês precisam da creche? Né? Porque agora eles estão ficando em casa e eles vão se desenvolver também, né? Então, mas eu acho que... E aí, essa é uma pergunta que eu quero conversar com você sobre ela. E uma outra que você fala, que é essa preocupação das famílias oferecerem para as crianças aquilo que a creche oferece, como se elas precisassem repor algo que o bebê está perdendo, né? Então, aí eu queria entrar nesses 2 tópicos que eu acho bastante importante, e pensando que hoje eu estou aqui muito mais com a intenção de conversar com as famílias de bebês, né? Apesar da gente estar sempre conversando com as profissionais da educação, e elas são sempre muito bem-vindas, mas eu acho que assim, eu tenho um desejo de acolher essas famílias que estão se sentindo angustiadas de achar que não estão conseguindo oferecer para os seus bebês aquilo que a creche oferece. Né? E aí, então, quando você fala assim, será que o bebê precisa da creche? Né? O que o bebê ganha indo para a creche? É só a família que ganha, a mãe que precisa, a demanda da família, do pai. Então, eu preciso deixar meu filho em algum lugar para trabalhar, mas que a gente não olha para o bebê. Por outro lado, eu acho que tem uma coisa também interessante da gente pensar, que assim, da minha opinião, o bebê ganha muito indo para a creche, desde pequeno. Por quê? Porque a creche, como você mesma falou, é um lugar em que as professoras, educadoras, elas estão ali 100% disponíveis para os bebês. Então, ela não precisa parar para fazer a comida, ela não precisa arrumar a casa, ela não precisa passar roupa, ela não precisa falar para o bebê, não mexe aqui que é perigoso, não mexe... Porque todo o espaço foi pensado para o bebê, para o coletivo de bebês, né? Para um conjunto de bebês. Então, não tem um negócio que quebra, um negócio que vira, tudo ali foi planejado para o estímulo do desenvolvimento do bebê. Então, essa questão do espaço ela é muito importante. A questão da divisão do trabalho também é muito importante. A professora está ali só para estimular o bebê, para cuidar do bebê, para educar o bebê, para interagir com o bebê e para estar atenta e mediando as interações dos bebês com o espaço, com os objetos, pensando que objeto que eu vou oferecer, que brincadeira que nós vamos fazer, que música que eu vou cantar, que livro que eu vou ler. Então, assim, além disso, além da questão da divisão do trabalho, essa profissional é uma profissional formada, né, que tem um pensar a educação dos bebês e que não está ali só fazendo qualquer coisa. Né? É uma pessoa que estudou para estar ali ocupando um cargo de professora de bebês. Então, assim, o que o bebê ganha? O bebê ganha uma família mais tranquila no horário em que está com o bebê. O bebê ganha a possibilidade de se desenvolver num espaço planejado para ele, num espaço desafiador, enriquecedor. Ele ganha a possibilidade de interagir com outros bebês e com crianças mais velhas. Ele ganha a oportunidade de ter que aprender a dividir os brinquedos, né? De ter que
botar limite quando alguém vem fazer uma coisa que ele não quer, e de ultrapassar os limites quando ele quer algo que o outro não está muito querendo dar, né? Então, acho que assim, a creche é um lugar que é muito rico para o bebê. Independente da mãe trabalhar ou não, faz bem para o bebê ir para a creche. Por outro lado, neste momento de pandemia, não faz tão bem assim, porque é perigoso, né? Porque ir para a creche significa estar em risco. Não dá para pensar mandar um bebê para uma creche e achar que a gente vai seguir todos os protocolos de segurança e que o bebê vai brincar, interagir e voltar para casa feliz. Porque o bebê põe a mão no chão, põe a boca no chão, pega a chupeta do amigo, põe a boca na boca do amigo, no nariz, na orelha, né? Se bobear, mete até a mão dentro da fralda do amigo, porque são muitos bebês para uma profissional. Então, ao mesmo tempo que a gente organiza o espaço, o ambiente, as propostas, tá atento, interagindo, tem muitas coisas que escapam. Não dá para a gente fingir que a gente consegue controlar tudo, porque não consegue. Mas o fato de não precisar fazer a comida, cuidar da casa e fazer o home office ao mesmo tempo que cuida do bebê, nos permite oferecer para os bebês muito mais oportunidades. Então, eu acho muito injusto, né, quando as escolas mandam um conjunto de atividades para casa. Aliás, eu acho legal quando elas mandam, porque tem famílias que falam assim, eu não tenho ideia do que fazer. Então, ótimo, nós profissionais da educação infantil temos ideias, a gente sabe. A gente tem um amplo repertório de atividades, de brincadeiras, de estimulação para fazer com os bebês. Podemos compartilhar isso com as famílias. Mas o que me deixa angustiada é o sentimento que algumas famílias têm de que eu preciso fazer as atividades da escola, porque senão meu filho não vai se desenvolver. Eu tenho que acordar meu filho às 6h30 da manhã, porque às 7 eu tenho que ligar o computador, porque ele tem que participar da videoaula às 7 da manhã. Um bebê, não, ele não precisa assistir a videoaula às 7 da manhã. E nem às 8 e nem às 9, entendeu? Ele simplesmente não precisa. A professora oferece o que ela tem condições de oferecer para ajudar, se for ajudar. Mas se for mais um motivo de estresse, não precisa. Né? Os bebês, aquela frase que eu trouxe das diretrizes, eu gosto muito dela, porque é isso, assim, as crianças aprendem nas interações e brincadeiras, no cotidiano. Então, nas atividades cotidianas, as crianças se desenvolvem, aprendem um monte. Seja na atividade cotidiana de ajudar a arrumar a cama, de ficar do lado da mamãe, do papai enquanto está fazendo almoço, de conversar, de passear embaixo do pé do pai e da mãe enquanto está no home office. Tudo isso faz parte das aprendizagens cotidianas. Então, assim, eu acho que assim, a gente não pode deixar as famílias mais angustiadas de achar que tem que fazer o que a creche faria. Porque o que a creche faria, só a creche faz. A creche com profissionais competentes, formados, com um conjunto de profissionais em que um faz a comida, o outro faz a limpeza, o outro cuida dos bebês, num espaço que tem o espaço externo, o espaço interno, que tem... Não dá para repetir, reproduzir isso em casa. Agora, da mesma maneira, nós, creche, não conseguimos reproduzir esse ambiente que é o ambiente familiar. Então, exato. A gente está falando de aprendizagens que são muito diferentes para o bebê. São outros tipos, né, de relações que se estabelecem. Então, até essa questão mesmo de viver na casa, essas questões que as mães estão vivendo agora, com certeza são questões que vão ser levadas de alguma forma como uma experiência vivida que vai fazer com que as crianças desenvolvam. O vínculo que se cria com a família, estando o tempo inteiro em casa, é incrível, mas também é um fator de estresse. Desejo. Né? Então, assim, tem hora que a gente tem vontade de falar, cara, eu não aguento, mas não quero esse filho aqui. A gente não precisa se sentir culpada. Porque tem hora que, de fato, a gente não quer. A gente queria poder botar o pé para cima, escutar uma música e ficar zen. Isso não diminui o nosso amor. Agora, o fato da gente poder estar junto e poder criar uma situação mais tranquila, com menos cobrança, com menos pressão, para poder curtir os nossos bebês em casa, isso torna esse momento muito mais gostoso para todo mundo. Sim. E aí a gente precisa reolhar, que eu acho que é o importante, é que nesse período, então, que a gente tem tido essa luta, que é a luta pela creche, a gente precisa começar a compreender
que talvez toda essa expansão desse trabalho que as mães querem, e que eu sou mãe, eu também trabalho, você é mãe, você também trabalha, e deixa a gente muito feliz, e deixa a gente muito realizado, ele pode ser feito, mas que talvez a organização dele no nosso país ainda não é uma organização adequada, né? Então, por exemplo, políticas públicas, sim, são necessárias nesse momento, porque a gente sabe que nos países extremamente capitalistas, a licença maternidade ela é um pouquinho maior, porque se trabalha com isso. Olha, depois quando essa mãe voltar, essa criança ela tem menos problemas de saúde, ele vai menos no posto de saúde, ele vai ficar menos doente, ele vai se desenvolver melhor. Então também, porque o que a gente vê? As mães voltam a trabalhar, mas todas as mães, pelo menos as que eu conheço, que estão passando por essas instituições que eu estou, ela tem o desejo, às vezes, de ficar um pouquinho mais. Sabe aquele pouquinho mais? Porque 4 meses é pouco tempo para ela estabelecer essa relação e, sim, ela vai ter uma insegurança. Então, esse momento de pandemia, eu acho que ele também traz para a gente a necessidade da gente começar a discutir de que, sim, as mães podem, né? Podem, quando elas querem, estar no mercado de trabalho, mas talvez a gente possa criar algumas políticas que ajudem essas mães também num momento desse a ter não passar por o que elas estão passando agora, né? Porque é muito complicado realmente com um bebê de 6 meses, por exemplo, Gabi, a gente transformar essa casa num ambiente prazeroso, né? Você imagina um bebê de 6 meses, ele demanda o tempo todo a nossa atenção na instituição. Então, você imagina uma casa em que a mãe tem que fazer tudo isso, né? Tem que Eu limpar, acho, passar... Leila, que uma coisa importante da gente reivindicar, né? Assim, espero que essa quarentena acabe logo. Espero que em breve a gente possa estar de novo nas creches, brincando com os bebês, abraçando, fazendo um montinho de gente com os sobrinhos, com os primos, com os amigos, né? Que a gente possa estar junto, mas junto mesmo. Mas eu não acho que isso vai ser tão rápido, né? Eu acho que começar a falar de retorno agora é uma falta de respeito com os bebês, com as famílias, e falta de noção. Agora, eu não sei quanto tempo essa pandemia vai durar, mas eu acho que assim, se for mais 1 mês, 2, 6, ou se for mais 1 ano e meio, independente de quanto tempo seja, a gente precisa pensar na forma de organização do trabalho profissional à distância. Não dá para pegar o trabalho que uma pessoa fazia, que ela tinha um contrato de 40 horas, e dizer, olha, agora você vai ficar na sua casa com o seu filho pequeno que não está indo para a creche e tem que render a mesma coisa que você rendia em 40 horas. Né? Então, também demanda aí uma sensibilidade dos empregadores de reverem a jornada de trabalho das famílias que têm filhos pequenos. E assim, eu me incomodo um pouco, eu entendo que a necessidade da gente pensar a condição de trabalho da mulher, mas me incomoda um pouco porque eu acho que a gente tem que pressionar também a participação dos homens no cuidado dos seus filhos. Então, é pensar que famílias com bebês em casa não têm as mesmas condições de trabalho do que famílias sem bebês em casa. E homens e mulheres precisam ter o seu horário de trabalho repensado, sua jornada de trabalho revista, o conjunto de demandas, né, que é esperado desse profissional nesse período, porque ele não vai conseguir cumprir a mesma coisa que cumpria antes. Sim. Né? Então, assim, para esse trabalho acontecer, havia uma outra atividade profissional que dava conta do bebê. E havia ainda uma outra atividade profissional que dava conta da casa e da alimentação dessa família. Ou por meio de uma empregada doméstica, de uma faxineira, ou por meio de um restaurante em que essa família comia fora e não precisava se preocupar com as refeições. Mas ou, enfim, né, através da exploração do trabalho da mulher, que trabalhava em dupla, tripla jornada, porque também acontecia muito, mas isso não é condição de vida para ninguém. Né? Então, eu acho que a pandemia nos traz também alguns questionamentos para a gente repensar a organização do trabalho, tanto no âmbito familiar como no âmbito profissional. Acho que são questões para a gente... E, ao mesmo tempo, para a gente repensar também as famílias e as mães agora que não têm trabalho também, né? Que, como eu te disse, para mim foi muito impactante quando eu ouvi exatamente ainda essa expressão de que as crianças precisavam ir na creche, no caso das famílias mais pobres, porque lá elas comem, né? Como também se essa política de combate à fome, ela só pudesse usar esse mecanismo que é a creche, porque, na verdade, todas as crianças, o direito à vida, o direito à alimentação é um direito
que não pode ser discutido. Então também teremos que caminhar nesse sentido para garantir esse direito básico, que é o direito à alimentação e ao abrigo para todas as crianças, E a gente mesmo quando a sua mãe não trabalha. A gente tem visto as instituições de educação infantil desenvolvendo estratégias para entregar cesta básica, para distribuir alimentação, né, para garantir. São Paulo, sim. Em São Paulo, Aqui sim. em Campinas também, até onde eu sei. O estado de São Paulo, esse movimento está foi bem organizado, né? Eles fizeram um plano emergencial para alimentação e a gente conseguiu fazer. Mas não é a realidade do Brasil todo, né? Mas eu acho que o principal risco que a gente corre nesse período é o risco da violência doméstica, né? E a gente tem que estar atento a isso. Então eu falo assim, eu acho que a creche ajuda se a gente não for mais um fator de estresse nesse momento. Sim. É muito importante a gente pensar nisso, não ser mais um fator de estresse. Porque a gente tem visto, ontem estava conversando com a Bianca Correia, que tem também feito uma pesquisa bem interessante sobre como diferentes municípios têm se organizado em função da pandemia. E assim, o relato dela, e a gente sabe de muitos outros lugares, né, é que a família se sente tão pressionada de que a criança tem que fazer atividade, ficar na frente do computador durante aquelas horas e tal, que você começa... E as crianças não querem, porque não faz o menor sentido ficar vendo essa atividade no computador. E daí as famílias começam a ameaçar, começam a bater, perdem a paciência, começa a ter violência contra a criança para obrigar a criança a fazer um negócio que não tem o menor cabimento. A gente propor atividade remota nessa pandemia para criança pequena não tem o menor cabimento. Né? Acho que é um pouco esse o recado para as famílias, para as professoras e para os empregadores, né? Para serem sensíveis aos seus empregados com crianças pequenas em casa, porque não está fácil. Sim. Então, eu acho que é isso. E eu acho que é o que você disse, eu também não vejo uma volta, inclusive para os bebezinhos. Eu tenho me debruçado muito com a questão dos protocolos, inclusive acabei de criar um índice de protocolo com os 85 pontos que a gente poderia olhar, mas realmente eles não são viáveis de nenhuma maneira para os bebês, né? Até porque o bebê, uma das principais necessidades dele é a necessidade do contato, né? O bebê está todo programado para ter contato, para interagir, se comunicar. Então, a gente realmente não consegue ver essa volta sem uma vacina, por exemplo. Né? Mas o que a gente espera é que, então, se criem coletivos para que se discuta essa questão, então, de como ficar essas famílias, né? Tanto as que estão trabalhando ou as que não estão trabalhando, nesse período. Acho que isso é uma coisa que se faz urgente. Assim. Sim, sem dúvida. E uma outra questão também que o pessoal tem perguntado muito é com relação ao trabalho dos profissionais da educação infantil, né? Se as crianças não vão voltar, então por que precisa de profissionais? E que tipo de atividades profissionais os docentes podem desenvolver sem interação com as crianças nesse período, se não for para gravar vídeo. Sim, Pode falar. Na nossa instituição, a gente tem uma frente de trabalho bem interessante, porque, primeiro, apesar da gente não falar em volta, eu não posso ser irresponsável a ponto de não falar sobre protocolos de retorno. Sim. Porque é muito importante que a gente esteja preparado para lidar com várias situações. Por exemplo, Gabi, você já pensou numa readaptação da criança à escola? Não estou falando esse ano. Vamos supor que ninguém volte esse ano, que se volte o ano que vem. Eles não vão estar voltando de férias, eles vão estar voltando de uma pandemia, em que muitas questões de estresse podem ter se manifestado. Vão ter perdido familiares, podem ter ficado doentes. Exato, pode ter perdido alguém, ficou afastado muito tempo de grupos coletivos. Então, a gente tem uma formação, o tempo que a gente tem usado muito para isso. Então, primeiro, a gente está estudando todas essas questões de protocolo de volta do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista dessa nova interação, como é que ela vai acontecer. Embora a gente não saiba como é, mas a gente vai imaginando cenários. Sim. E a gente está estudando, aprendendo a partir de experiências de países, por exemplo, de alguns países que são daqui da América Latina, né? Então, o que está acontecendo com os bebês na Argentina? O que eles estão discutindo por lá? Então, a gente também está entrando dentro dessas discussões. A segunda coisa que eu acho que também é muito importante é que a gente está revendo mesmo toda a nossa formação. Era isso que eu ia dizer, que eu acho que nesse momento,
Os profissionais da educação infantil deveriam ser convocados a estudar muito, a buscar os protocolos, a pensar como é que vai ser esse espaço, como é que vão ser as brincadeiras quando a gente voltar, como é que vai ser essa rotina, né, com poucas crianças, com todas ao mesmo tempo. Então, pensar nessa volta é importante e não é simples. A gente Sim, vai por ter que exemplo, construir um novo modelo. nós já tínhamos práticas de alimentação em pequenos grupos. E isso para nós foi um ano para a gente chegar nessa questão dos pequenos grupos, mas a gente foi num caminho muito bonito. Só que mesmo estando em pequenos grupos, a gente já tem se questionado. Bom, a gente vai sair agora do refeitório, porque a alimentação pode acontecer num espaço aberto, isso vai ser mais saudável para as crianças. Onde eles vão dormir? Então, parece que são perguntas pequenininhas, mas não são. Como é que vai ser o uso desse banheiro? Porque nós vamos dividir por grupos, porque a gente não pode correr nenhum risco. Então, assim, tem muita coisa para estudar, mas também a gente está retomando questões muito importantes sobre o que é a infância, né? E quando eu te disse essa pergunta, o que será que os bebês precisam ir para a creche? É exatamente para a gente retomar, e é o que eu tenho retomado com muito afinco com as nossas educadoras, essa pergunta vem de um desejo genuíno da gente compreender que se ele for para a creche, aí eu vou usar uma frase da doutora Silvia Nabinger, que eu acho fantástica, que diz o seguinte: as crianças, sim, precisam ir para a creche. É bom que elas vão para a creche, mas que creche é essa? É essa pergunta que a gente tem que se fazer e construir juntas as respostas agora, né? Perfeito. Leila, muito obrigada Então, por estar aqui comigo hoje. Obrigada, Gabi. Está pensando juntas nas questões da educação infantil. Para finalizar, eu queria... Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Né, pensar que a gente tem aí desafios para pensar os bebês em casa, os bebês na creche, né? Essa proibição temporária de ocupar esse espaço, que não é só um espaço de alimentação, né? Os cuidados todos que a gente vai precisar ter, porque não basta pensar em máscara e álcool gel. Isso é importante no contexto familiar, mas para juntar todo mundo na creche está longe de ser suficiente. Né? Essas questões sobre EAD para bebês, para a gente tomar muito cuidado. E queria dizer, então, né, convidar para conhecer um pouco da história da educação infantil. Tem esse livro, está no meu site, e no site também tem um blog que tem uma discussão sobre esse retorno, né, pós-pandemia para a educação infantil. Convido vocês a conhecerem o material. Um texto da Fúvia Rosenberg, para quem estiver estudando a cidadania dos bebês e os direitos de pais e mães trabalhadoras, em que ela também vai nos provocar justamente a pensar, né, nessa cidadania dos bebês, como é que a gente combina os interesses dos bebês e os interesses da família. E convidar quem quiser conhecer mais o trabalho da Leila Oliveira a visitar o Instagram dela, que é o InSaberes. Então, muito obrigada a todas e todos. Leila, foi ótimo estar aqui com você hoje. Obrigada, Gabi. Até logo.